Até então vimos, pessoal, derivadas parciais, né? Derivada com relação a x, com relação a y. Acabamos de ver as derivadas direcionais, né? Que então você pode calcular a derivada de uma função com relação a qualquer direção unitária, tá? Agora a gente pode passar então para as derivadas de ordem superior. Lá para a função de uma variável a gente tinha o f', né, que era a primeira derivada, e a gente tinha o f duas linhas, o f três linhas, o f quatro linhas e assim por diante. Eu podia continuar derivando. Por que eu podia continuar derivando? Porque quando eu derivava, o que eu obtinha era uma nova função, que era a função derivada, tá? E aí eu posso derivar essa função novamente, obtendo a f duas linhas, a qual é uma nova função, e eu posso derivar de novo, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho uma função, eu tenho então as derivadas parciais com relação a x e com relação a y. Então essas são duas funções. Então eu posso derivar a derivada com relação a x, eu posso derivar ela novamente com relação a x e com relação a y. E a derivada com relação a y, eu posso derivar ela novamente com relação a x e com relação a y. E assim por diante, tá? Então, dada uma função z igual a f de xy, a gente viu como calcular as derivadas parciais com relação a x e com relação a y. Da mesma forma, a gente pode construir então as derivadas de ordem superior. Então, quem vai ser, olha só o detalhe aqui, pessoal, como que é, quem vai ser a derivada segunda da função f com relação a x, tá? Então, eu vou derivar a função f duas vezes com relação a x. Note que aqui em cima, na simbologia, o 2 vai após o símbolo del, né? Enquanto aqui embaixo, o quadrado vai exatamente em cima da variável x. Então está mostrando que eu vou derivar duas vezes com relação à variável x. Então eu vou derivar uma vez, vou pegar a função f, vou derivar ela com relação a x, e o que eu vou obter vai ser uma função. E aí eu vou pegar essa função e vou derivar ela com relação a x novamente, tá? Então essa que é a ideia da derivada segunda com relação a x. Da mesma forma, a gente tem a derivada segunda da função f com relação a y. Então eu vou derivar duas vezes com relação a y. Então eu pego a função f, derivo com relação a y, e depois o que eu obtenho isso aqui é uma função. Derivando, então eu posso derivar essa função novamente em y, tá? Então derivo uma vez em y, o que deu eu derivo novamente em y. Essa é a derivada segunda com relação a y. E aí a gente tem aqui duas derivadas mistas que a gente fala. Por quê? Vai ser a derivada segunda da f com relação a y e x. Então sempre eu vou ler da esquerda, da direita para a esquerda, tá? Então é sempre nessa direção. Aqui vai estar mais próximo da função. Então eu começo derivando em y primeiro e depois em x, tá? Então essa derivada segunda aqui, então eu vou pegar e derivar primeiro com relação a y, tá? E depois com relação a x. Então quando eu tenho a derivada mista, pessoal, eu não escrevo xy, né? Eu escrevo del x, del y. É desse jeito que eu escrevo, tá? Muito bem, então eu vou derivar primeiro a função com relação a y, eu vou obter uma nova função. E o que deu, aí eu derivo em x. Mas e se eu tiver o contrário? Ao invés de ser del x, del y, ser del y, del x. Então primeiro eu derivo em x, então pego a minha função, derivo em x, o que eu obtive eu derivo em y. Tá? Então essa é a derivada segunda da função f com relação a x e y. Tá? Da mesma forma, pessoal, aqui a gente obteve funções. Então eu posso derivar, fazer a derivada terceira, de terceira ordem. Então quem é a derivada de terceira ordem da função f com relação a x? Então eu vou derivar só em relação a x três vezes. Então eu pego a função e derivo com relação a x. Depois derivo com relação a x de novo, que eu vou obter a derivada segunda com relação a x. Então o que eu estou obtendo é exatamente isso aqui. Derivo com relação a x. O que deu, derivo com relação a x. Então eu vou obter essa. E o que deu, depois eu derivo com relação a x novamente. Então eu vou derivar três vezes com relação a x. É isso que está dizendo aqui. Agora e essa aqui? Essa aqui é uma derivada mista também. Então é a derivada terceira da função f. Primeiro com relação a x, depois com relação a y e depois com relação a x. Então essa daqui eu vou pegar a função f, vou derivar com relação a x primeiro.
O que deu eu derivo com relação a y, ou seja, eu vou obter essa aqui, com o 2 aqui. Tá? E o que deu depois que eu derivei com relação a y, eu derivo com relação a x novamente. E assim por diante, tá, pessoal? Então existem diversas combinações aqui da terceira derivada. Posso ir para a quarta derivada, quinta derivada. Eu posso derivar várias vezes com x, com y, com 2 vezes em x, 3 vezes em y. Posso misturar tudo isso.